Olá! Neste capítulo vou abordar a minha passagem pelo rádio em Pelotas, especificamente pela Rádio Universidade Católica, entre 2005 e o final de 2010. Eu estreiei no dia 15 de maio de 2005 no jogo entre Santa Cruz e Farroupilha, em Santa Cruz do Sul, e logo de cara uma chuva de gols, 3-3 pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol, logo depois do Gauchão. Por incrível que pareça, diante de tantas fotos que tenho no arquivo, não encontrei registros desse dia. Mas vou apresentar este capítulo aqui para vocês com esta relíquia, que é uma das camisetas que eu usava quando transmitia os jogos pela Rádio Universidade de Pelotas. Logo em seguida, também passei a exercer a função de coordenador de comunicação na Universidade Católica de Pelotas, que tinha uma equipe de futsal que brilhava na Série Bronze do estadual. Foi campeã da Série Prata e subiu para a Série Ouro. Narrei vários jogos nestas campanhas do futsal, intercalando com jogos do Brasil, do Pelotas e do Farroupilha nas competições estaduais e nacionais. Em Pelotas, 3 emissoras de rádio acompanhavam o futebol. Além da universidade, a Pelotense e a Tupãssi estavam sempre presentes. Uma particularidade muito especial é que os profissionais destas emissoras viajavam juntos em um micro-ônibus, adquirido pela Associação dos Cronistas Esportivos Local, a ACEP. O motorista era o simpático Valadão, que atravessou madrugadas inteiras nos conduzindo com segurança. A turma era muito unida, apesar da briga pela audiência durante os jogos. Em 2006 passamos a ir mais longe, quando o Brasil foi avançando na Série C do Campeonato Brasileiro. As viagens então ficaram mais caras, passaram a ser feitas algumas delas de avião, e esta tarefa da narração eu seguia dividindo com os colegas Paulo Martins e Edson Luiz. Uma destas longas viagens foi a Salvador para um jogo contra o Bahia. Ficamos hospedados neste hotel na Praia da Armação. Na madrugada do dia do jogo, torcedores do Bahia dispararam uma bateria de foguetes próximo ao hotel para perturbar o sono dos atletas. Levamos um susto tão grande que parecia que o mundo estava acabando. Durou alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Em algumas ocasiões fazíamos viagens de carro próprio quando surgia a oportunidade de levar a família. Achei que meu filho seria picado pela mosquinha do microfone. Me acompanhou em muitos jogos nos estádios e brincava com o microfone em casa. A bola para o jogador do São Caetano, bate na trave. Mas optou por deixar apenas um radialista na família. Pela ponta esquerda, partiu para a bola, cruzou pelo outro, no tumulto, cabeçada, gol! Em 2008, seguimos trabalhando nos jogos do Gauchão, segunda divisão, futsal, Série C do Campeonato Brasileiro e também a Copa da Federação no segundo semestre. Em 2008 aconteceu também um dos episódios que foi muito difícil de superar. Fui pela RU a Ituiutaba, interior de Minas Gerais, para transmitir Ituiutaba, que depois passou a ser o Boa Esporte, e Brasil pela Série C do Brasileiro. Chegando lá no sábado à tarde, nem desconfiei que outro colega de rádio, o Cláudio Silva, da Rádio Pelotense, e todos os membros da delegação do Brasil receberam a notícia da morte de minha mãe. Ninguém me disse nada a pedido da família. Preferiram me deixar trabalhar no dia seguinte. Resumindo, não acompanhei velório nem sepultamento de minha mãe por estar longe. Não daria tempo de viajar para Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Por isso, me esconderam a notícia por 2 dias. O jogo foi no domingo à tarde e só à noite, de volta ao hotel, é que recebi um telefonema com a notícia. No dia seguinte, cedo, toda a delegação do Brasil fez uma oração em homenagem à minha mãe e para me confortar dentro do ônibus antes de partirmos para Uberlândia, de onde tomaríamos o avião de volta ao sul.
2 semanas depois, partimos para mais uma longa viagem para 2 jogos, em Campinas contra o Guarani e Belém do Pará contra o Águia de Marabá. Após o jogo numa quinta-feira em Campinas, partimos para Belém na sexta-feira bem cedo. O time chegou a fazer um treino no estádio do Remo logo que chegou. O Águia sediou os jogos das finais daquela Série C no estádio Mangueirão, em Belém. No sábado, fomos ao estádio assistir a 2 jogos de um quadrangular local entre Remo, Paysandu, Tunaluso e Esportiva. No domingo, com pouca gente no Mangueirão, o Brasil perdeu para o Águia por 2-1. Na grande área, vai para cima da marcação do João Pedro, gingou de um lado para o outro, parou, prendeu a bola, gasta o tempo. O Diego vira o recuo, a bola entregando para o Adams. Adams domina, vai cruzar, cruzou na grande área para Charley. O ano de 2008 terminou com a final da Copa Sul-Americana. Transmiti pela Rádio Universidade, no Beira-Rio, o jogo entre Inter e Estudiantes da Argentina. O Colorado empatou por 1-1 na prorrogação e foi campeão. 0-0, prorrogação aqui no Beira-Rio, da Alessandro na cobrança do escanteio, pela ponta direita, a galera na expectativa, levantou na grande área, vai cabeçada, bateu na trave, voltou, vai passando, gol! Sul-Americana para o Internacional. Então veio o ano de 2009 e logo no mês de janeiro uma tragédia se abateu sobre o futebol pelotense com o acidente envolvendo a delegação do Brasil. Após um amistoso em Santa Cruz do Sul, o ônibus não venceu uma curva de acesso à BR-392, perto de Canguçu, e despencou de um barranco. Os atletas Cláudio Milari, Regis e o treinador de goleiros Giovanni Guimarães morreram na hora. Muitos ficaram feridos. Os velórios foram no dia seguinte no gramado do estádio Bento Freitas. 2 semanas depois, mais homenagens antes do jogo de estreia no Gauchão contra o mesmo Santa Cruz do amistoso que antecedeu ao acidente. O Brasil foi rebaixado naquele campeonato. Na sequência, disputou a Série C do Brasileiro, como neste jogo em Marília, interior de São Paulo, mas não repetiu a boa campanha de 2008. No Brasileiro da Série D, o Pelotas representou a cidade e chegamos a acompanhar o Lobo em algumas oportunidades. 2010 foi o meu último ano no rádio em Pelotas. Já estava chegando ao fim o ciclo, estava na hora de mais uma mudança. O Pelotas era o representante da cidade naquele gauchão, pois havia subido em 2009. Fez grandes enfrentamentos contra Inter e Grêmio, tanto na Boca do Lobo quanto em Porto Alegre. Quebra a invencibilidade do Grêmio, mais de 1 ano e meio do Olímpico, vence o jogo por 2-1 com 2 gols de pênalti, está na semifinal do segundo turno do Gauchão Paulo. No Beira-Rio chegou a decidir o segundo turno contra o Inter, num jogo com placar de 3-2 para o Colorado. Na Série D do Brasileiro, o Pelotas fez uma campanha que não avançou além da primeira fase. Numa das viagens que fizemos para cobrir seus jogos em Irati, no interior do Paraná, além de muito frio, passamos perrengues na viagem de volta. O ônibus apresentou problemas elétricos e perdemos muito tempo para o concerto em União da Vitória. Perto de Pelotas, já na tarde de segunda-feira, o ônibus parou de vez e tivemos que aguardar a empresa de turismo enviar outro para nos resgatar. Outro grande momento que passei no Rádio Pelotense foi em agosto de 2010, quando narrei a final da Taça Libertadores no Beira-Rio, entre Inter e Chivas do México. Não havia cabines para tantas rádios e transmitimos de um setor da arquibancada. Antes, uma tietada no Milton Leite e no Galvão Bueno, narradores que admirei na TV. A noite terminou em festa com o segundo título colorado na Libertadores. Bola com o D'Alessandro, retoma, Pratinga na frente da área, abriu aqui na esquerda para Kleber, vai para o cruzamento, cruzou, fechado para sobe! Gol! Em dezembro de 2010, encerrei a minha passagem pelo rádio de Pelotas,
sempre pela Rádio Universidade. Já estava chegando a hora de sair e a partir de 2011 eu passei a trabalhar na Rádio Eldorado de Criciúma. Mas este é um assunto para o nosso próximo capítulo.